Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública. Eu me chamo Priscila Freitas, eu faço parte do Centro Espírita Passos de Luz e hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar do Evangelho segundo o Espiritismo, para falarmos dos ensinamentos de Jesus e, como de costume, antes de começarmos nosso diálogo, a nossa conversa a respeito do assunto, nós vamos fazer a leitura de uma mensagem, logo em seguida fazer a prece inicial. A mensagem que eu escolhi para hoje é uma mensagem do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, e ela nos diz o seguinte: estejamos contentes. Esse é o título. O monopolizador de trigo não poderá abastecer a mesa senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências de sua fome. O proprietário de uma fábrica de tecidos não despenderá senão de alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende de bolsa, é fonte nascida do coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta milhões de vidas. Dividamos o pouco, e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partirem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho de cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. É com essa linda mensagem que nós vamos iniciar a nossa prece inicial e em seguida a explanação do conteúdo. E nesse momento nós geralmente fechamos os olhos para uma melhor concentração, mas é algo que fiquem à vontade com relação a essa ação, tá bom? Procurem a melhor forma possível de vocês se concentrarem para esse momento. Então vamos dar início à nossa prece nesse momento, fechando os nossos olhos ou não. Vamos silenciar os nossos corações, vamos agradecer a Deus a oportunidade bendita de estarmos aqui em seu nome, estudando um pouco do seu Evangelho, dos seus ensinamentos. Te pedimos, ó Pai, que nesse momento todos os lares que estiverem recebendo a reunião pública hoje possam ser auxiliados, amparados, que as equipes espirituais da Luz, de Maria de Nazaré e de Mãe Zeferina adentrem todos os lares e que todos os irmãos possam ser auxiliados no que mais necessitarem. Te pedimos, ó Pai, os ensinamentos adquiridos ao longo dessa palestra possam ser colocados em prática, possam servir como elemento
alavanca para o nosso progresso espiritual. Te agradecemos, ó Pai, seja conosco por hoje e por todos sempre. Que assim seja. Bom, dando início aqui à nossa explanação, hoje nós vamos falar um pouco sobre a parábola do mal rico, né? Essa parábola, ela se encontra no capítulo 16, desse livrinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um material gratuito que nós temos disponível aqui na Casa Espírita, certo? No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós temos esse item, né? Um dos itens trabalhados aqui nesse capítulo é a parábola do mal rico. Eu vou fazer a leitura aqui para depois nós podermos comentar um pouco. Ela nos diz o seguinte, que havia um rico que se vestia de púrpura, né, e de linho, e que quase todos os dias esse rico ele banqueteava, né, magnificamente. E havia também um pobre que se chamava Lázaro. Ele estendido a sua porta, a porta do rico, ele estava todo coberto de úlceras e quisera se saciar com as migalhas que caíam na mesa do rico. Mas ninguém as dava e os cães vinham para lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno por seu sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio do Senhor. E gritando, disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos de que da sua sorte, né? E aqueles que querem, ele diz o seguinte: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estáis. Então o rico lhe disse, ele fez essa súplica: Eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste essas coisas, de medo que eles iam parar neste lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, disse ele, pai Abraão, mas se algum dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão respondeu: Se eles não escutam Moisés e os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. Né? Essa parábola, ela nos traz muitos ensinamentos, e o primeiro deles que nós podemos comentar aqui hoje é a lei de causa e efeito. Né? Mas uma coisa muito interessante, não só nesse capítulo 16, mas em outros capítulos trabalhados ao longo do Evangelho, é a utilização das parábolas. Né? Então, nesse contexto, a gente podemos pensar até por que Jesus utilizava tanto essas parábolas, por que ele não ia diretamente ao ponto, diretamente ao assunto, e observando o contexto histórico, onde ele se encontrava, aquela sociedade, aquele povo, nós vamos perceber que na época de Jesus,
havia necessidade da utilização dessas parábolas, né? Hoje nós ainda temos uma certa dificuldade de compreendê-las. Imaginem naquele momento. Então, elas foram necessárias, né? As parábolas, elas foram um recurso utilizado para divulgar esses recursos do Evangelho, certo? Elas são muito didáticas e são capazes de instruir, né, de transmitir essas informações, extraindo elementos, exemplos da vida cotidiana, né, do contexto daqueles habitantes. E aqui nós temos outras, né, como por exemplo, o semeador que saiu a semear, era uma situação que eles conseguiam visualizar, a ovelha desgarrada que deveria ser capturada. Então todas essas parábolas, elas tinham por objetivo principal passar de um conhecimento concreto para um conhecimento abstrato, com um fundo moral e com o objetivo do alcance espiritual, né? Era uma situação concreta que as pessoas conseguiam visualizar porque fazia parte daquele cotidiano, e eles conseguiam, através desses ensinamentos, através desses exemplos, sentir esse fundo moral e conseguir esse alcance espiritual de exemplos simples, de situações do cotidiano. Então, a parábola do mal rico é apenas uma dessas parábolas que Jesus utilizava e que nos traz até hoje tantos e tantos ensinamentos, né? Então, sintetizando aqui alguns pontos da parábola, elencando aqui alguns elementos importantes, nós temos, como eu já até mencionei, a lei de causa e efeito, né, que nós observamos daqueles que não cumprem as leis divinas, daqueles que ferem a lei de amor de Deus, né, como aconteceu no caso do rico, né, que foi intitulado de mal rico. Então nós temos dois personagens, né? A princípio observamos o rico, né, e Lázaro, que ficava à porta do rico, tentando se alimentar das migalhas que caíam da sua mesa, né? O tempo passou, como passa para todos nós, e outra observação interessante que ele nos traz, né, é isso, que a morte, o desencarne, ela chega para todos, né? Uma informação importante, né, para quem não conhece algumas nomenclaturas, algumas palavras utilizadas dentro da doutrina espírita, é que nós utilizamos esse termo desencarne, que significa o quê? A morte do nosso corpo físico. Sabemos que o corpo ele é perecível porque ele tem prazo de validade, falando de forma bem simples. Nós temos prazo de validade. O nosso espírito, inteligência, é um princípio inteligente, ele é eterno. Ele não chega ao fim juntamente com o nosso corpo. Ele é eterno. E adquire informações para o progresso, para o melhoramento espiritual ao longo das existências, ao longo das encarnações. Então, dentro dessa nomenclatura, estou esclarecendo porque em alguns momentos eu vou utilizar e também em outros vídeos vocês podem acompanhar. Então, desencarne, o fim do corpo físico, a morte, ela chega para todos, independente da condição social, do status, do título que possua. É um procedimento natural da natureza. E o desencarne chegou tanto para o rico como para Lázaro. E o ápice, digamos assim, que nós podemos observar aqui, é quando ambos chegam no plano espiritual, né? Lázaro foi acolhido no seio de Abraão e o rico ficou sofrendo tormentos extremos, como são ditos na própria parábola. Então, o rico, observem, ele pede ao Lázaro que molhe a ponta do seu dedo
para que ele amenize aquela sede. E é dito por Abraão, por pai Abraão, como ele coloca, que os que estão lá não podem passar, para onde está o rico. Da mesma forma, ele que está lá não pode passar para o lugar onde se encontrava Abraão. De fato, o que nós podemos observar com isso? Que o que foi levado em consideração foi a grandeza moral e espiritual de ambos. Os dois passavam por provações diferentes. Lázaro passava pela provação da pobreza, da miséria, dos recursos materiais, e o rico passava pela provação da riqueza. E aí você pode pensar assim: a riqueza é uma provação? A riqueza, o conforto, uma casa bonita, um carro confortável, dinheiro sobrando, como é que isso pode ser uma provação? É uma provação maior, mais difícil de ser cumprida do que a miséria. Por quê? Porque a riqueza, ela excita, digamos assim, as nossas imperfeições, as que ainda possuímos, o orgulho, o egoísmo, e como o próprio Evangelho nos afirma, a vaidade. Então, é uma provação muito difícil. A outra parte, além dessas questões morais, é como eu utilizo essa riqueza. Porque ela nos é emprestada, como tudo que possuímos. Assim como o corpo físico, ela também tem prazo de validade. E por que Deus colocaria em nossas mãos um recurso somente para uma pessoa, digamos assim, Onde estaria aí a justiça de Deus se um recurso como a riqueza fosse usado em benefício de uma pessoa só? Aí você pode agora questionar: e por que Deus deixa pessoas que têm riquezas e mais riquezas utilizarem de forma errônea, esbanjando? Deus nos dá a aprovação e o livre-arbítrio, que é essa capacidade de escolher o que nós desejamos fazer. E a forma como você vai utilizar os seus recursos financeiros diz muito, diz muito, porque muitas famílias, muitos irmãos que não possuem o necessário, nem o necessário, precisariam do seu auxílio, precisariam do auxílio de quem possui mais. Então, a riqueza é uma provação difícil. Mas, olhando por esse ponto de vista também, esclarecendo que a riqueza é errada? Não, de forma alguma. A riqueza, de acordo com o Evangelho, é uma das ferramentas de progresso, é uma das alavancas de desenvolvimento da ciência, da tecnologia, das grandes descobertas. Então, não vamos observar ou dizer que está errado o instrumento, a riqueza em si. Não. É necessário observar não a coisa, mas o uso que se faz dela. Não estamos precisando observar o instrumento, mas quem utiliza esse instrumento, certo? E aí, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre o desencarne, esse desencarne que chegou tanto para Lázaro como para o mal rico. O desencarne, ele mostra a verdade das coisas. Sem este corpo físico, despido deste corpo físico, nós somos um ser pensante, um princípio inteligente, e as nossas virtudes, as nossas tendências boas ou más, elas não podem ser cobertas, escondidas. Você não consegue mais simular nada. Você se torna um livro aberto. Então, na Terra, nós vemos que
Os ricos, eles convivem com os pobres e vice-versa, um está próximo do outro. Mas passando para essa dimensão espiritual, para esse outro lado da vida, cada qual vai para onde a sua afinidade está. Se você tem tendências ligadas a caminhos que ferem a lei de amor, caminhos ligados ao mal, você está em sintonia, em afinidade com o lugar de tormentos, com o lugar onde não se encontra paz. Porque tudo e todo sentimento que fere a lei de amor a Deus, ao próximo, fere as leis divinas. Então, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre o que significa no seio de Abraão. O seio de Abraão, ele simboliza aqui a providência divina. Abraão simboliza um homem escolhido por Deus para preservar o sagrado e o repositório da fé. Então, ele representa a justiça divina, que é feita quando Lázaro chega ao final da sua existência corpórea e ele cumpre a sua prova com louvor, com abnegação, e vai parar nesse lugar em paz, ele vai parar juntamente ali com Abraão. Dando continuidade a mais um item aqui de estudo da parábola de hoje, a parábola do mal rico, nós vamos também observar um questionamento que pode surgir ao longo do estudo dessa parábola, que é o questionamento a respeito da divisão dessas riquezas. Por que uns são ricos, por que outros são pobres, E o princípio da reencarnação, ele nos dá uma pista a respeito disso. De acordo com os princípios da doutrina espírita, com o próprio capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele nos diz que se a riqueza fosse dividida de forma igualitária para todos, logo se tornaria desigual novamente. Por quê? Uns saberiam empregar da forma correta, certo? Já outros deixariam essa riqueza enferrujar nas suas mãos, Alguns conseguiriam frutificá-la, outros não, como existem em outros tópicos desse capítulo outros exemplos, como o exemplo da parábola dos talentos, que nem todos souberam utilizar os talentos que Deus nos deu. Então, o Espiritismo também nos mostra que ao reencarnar, todos passam por essa prova, ou já passaram ou passarão, não de forma sistemática, Hoje eu sou pobre, na outra eu vou ser rico, hoje eu sou rica, amanhã eu vou ser pobre. Não é assim. As provas, as necessidades que nós passamos, provas, expiações, elas vão acontecendo de forma muito organizada, de forma que seja favorável ao nosso progresso espiritual. E ao longo dessa análise, observando o que foi trabalhado ao longo da parábola, a sua essência, nós observamos a necessidade que nós ainda possuímos do desprendimento desses bens terrenos, da necessidade de observá-los como empréstimo, como algo temporário, como algo que nos é dado como ferramenta para derramar benefícios, não somente em torno de nós ou da nossa família ou das pessoas que nós temos afinidade, apreço, mas também para aqueles que são nossos irmãos ligados pelos laços do Espírito, pois todos nós somos filhos de Deus,
filhos de um Deus de amor, que cuida diariamente de cada um. Ao longo do Evangelho, ele nos diz mais o seguinte, que o vosso famoso bens terrestres é um dos mais fortes entraves, ou seja, é uma das maiores dificuldades que nós possuímos para o nosso adiantamento moral e espiritual. Quando eu falo aqui de adiantamento moral, para deixar claro, são as virtudes que nós conseguimos construir e as nossas imperfeições, os nossos vícios de cunho moral que nós vamos precisando nos despir para nós melhorarmos, como a paciência, como a resignação diante de um problema difícil, a fortificação da esperança, da fé, do amor ao próximo, a Deus, a certeza, a confiança. Tudo isso são virtudes e não falando de forma tão simples, tão singela, em poucas palavras, parece algo tão simples, tão fácil, mas não é tão fácil, porque essas imperfeições morais que nós ainda possuímos, elas necessitam ser trabalhadas diariamente. É um processo que é lento e muitas vezes é doloroso, porque é mais difícil, mais complicado eu olhar para dentro de mim mesmo e enxergar essas enfermidades, enxergar que eu ainda não possuo paciência, que eu ainda sou muito orgulhosa, que eu ainda sou muito vaidosa. É mais simples conseguir observar isso em outras pessoas. É mais simples observar em quem está do nosso lado. E muitas vezes é um choque, você observar e perceber que você ainda é muito orgulhoso, que você ainda é muito vaidoso, que você ainda não conseguiu exercer a sua capacidade de perdoar as mínimas ofensas dentro do seu lar, dentro da sua família. Então, esse adiantamento moral que eu falo é isso, é a construção dessas virtudes. É uma das necessidades da encarnação, é esse melhoramento que nós necessitamos possuir ao longo da existência, ao longo de cada existência. E aí, dando continuidade, o Evangelho nos diz que esse apego à posse, ele suprime as nossas capacidades afetivas, transportando essas capacidades para coisas, para objetos materiais. E quantas vezes nós não fazemos isso sem perceber? Quantas vezes nós deixamos de priorizar o cuidado, os momentos com a nossa família, ou nós paramos um pouco para dedicar o nosso tempo para outras pessoas, para algum trabalho social, porque nós precisamos trabalhar, juntar, guardar. Benefícios, vantagens que têm prazo de validade. E ele nos diz mais o seguinte, ele nos faz o seguinte questionamento, duas perguntas que vão ficar para nossa reflexão íntima, que vocês podem fazer. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mácula. No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? No fundo de tanta beleza externa, será que não tem nada tortuoso escondido? Compreendo que o homem, por um trabalho assíduo e honrado, ganhou a fortuna, experimente uma satisfação sim, e ele diz de resto, bem justa. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. A distância, tanta distância, quanto
da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. E ele nos acrescenta mais uma coisa: que a fortuna venha da nossa família, ou se ela foi conseguida através do trabalho, há uma coisa que jamais, essa é a palavra que é utilizada no Evangelho, jamais devemos esquecer. É que tudo que vem de Deus retorna a Ele. Tudo que vem de Deus retorna a Ele. Nós, que somos a essência divina, somos produzidos a partir do amor de Deus, nós passamos por cada existência, aprendemos e retornamos a Deus. Os recursos materiais que existem e tornam a repetir que são necessários para o adiantamento do planeta, da tecnologia, da ciência, eles são necessários também, né? Todos são necessários, mas, como eu disse, são empréstimos. Tudo que vem de Deus retorna a Deus. E ainda nos afirma: nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. E, fechando essa ideia, o Evangelho nos diz mais uma coisa: que nós somos depositários e não proprietários. Qual seria a diferença? Depositários e proprietários. O depósito, ele apenas armazena o produto, protege. O proprietário é o verdadeiro dono. Ele possui a posse. E quem tem a posse de tudo que nós possuímos é Deus. Inclusive do nosso corpo, da nossa vida. Como eu disse no início, de forma bem simples, tem prazo de validade. Aí, dentro desse contexto, nos diz mais: Deus nos emprestou e nós devemos restituir. Ele nos empresta com a condição de que pelo menos o supérfluo, que é o supérfluo, é o que está sobrando. É a condição mínima que pelo menos o supérfluo se reverta para aqueles que não têm o necessário. Quando nós falamos de necessário, é o necessário mesmo. A alimentação, a moradia, o agasalho, tudo isso que não é supérfluo, que não está sobrando, mas que é necessário para que o indivíduo consiga sobreviver, para que aquela pessoa tenha condições mínimas de sobrevivência, certo? Então, o Evangelho nos diz nesse trecho que Deus nos empresta, e faz uma metáfora a respeito disso. Um dos vossos amigos empresta uma soma, e por pouco que sejais honesto, terás o escrúpulo de pagá-la. E Deus é esse amigo celeste que nos empresta a riqueza, que não pede nada em troca, senão amor e reconhecimento. Mas ele exige uma coisa: que a seu turno o rico dê também aos pobres, que são filhos de Deus tanto quanto ele. E no momento certo, essa cobrança é feita. Aqui na parábola nós podemos observar isso, essa lei de causa e efeito. Os nossos atos têm um retorno, sejam bons, sejam ruins, eles têm um retorno, que foi o que aconteceu com Lázaro, que passou pela provação da pobreza, da miséria, de necessitar de migalhas para sobreviver, e também do rico que tinha tudo, como Abraão, pai Abraão, como ele nos diz na parábola, observa que quando ele pede para sair daquele lugar de tormentos, quando ele pede que morem apenas a ponta de um dedo para saciar a sua sede, ele diz que os que estão, ele não pode passar para lá, do mesmo modo que
que ele não pode passar para lá. Porque um conseguiu superar a sua provação e ele não conseguiu passar pela provação da riqueza com êxito. Porque ele usou todos os recursos que ele não era proprietário, mas sim depositário somente em benefício próprio, né? Ele só utilizou apenas de forma supérflua para satisfazer as suas vontades. E dentro aqui do desprendimento desses bens terrenos, para nós concluirmos aqui a nossa explanação, ele conclui a ideia dizendo o seguinte, né? Meus amigos, que eu vos quero ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres, resumirei dizendo: sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejei os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que deveis justificar seu emprego como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo-vos servir apenas a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. É muito linda essa passagem que finaliza aqui hoje, essa breve análise que nós fizemos da parábola do mal rico, que nos diz muito, trazendo essa parábola para o contexto de hoje, esse contexto de 2021, esse contexto pandêmico, e falando do rico, podemos pensar que somente o rico é que pode doar, somente o rico é que pode auxiliar. E o Evangelho nos diz, em vários momentos, não somente nesse capítulo, a respeito da caridade moral e da caridade material. Como eu já comentei aqui de forma breve, a caridade moral, ela consiste nas virtudes do Espírito. E a caridade material, ela consiste nos elementos materiais, alimento do corpo físico, agasalho, moradia, enfim. E nós podemos praticar as duas, com o que nós temos. Não vamos parar e dizer que eu não posso ajudar, eu vou esperar ficar rico para poder ajudar. Todos os dias nós podemos fazer um pouquinho, todos os dias nós temos essa capacidade de auxiliar através até de uma mensagem. Às vezes alguém só precisa ser ouvido. Às vezes o maior alimento, o maior vazio é do alimento espiritual, do alimento do espírito, do amor. E sempre é interessante ao final do dia nós fazermos essa reflexão de o que eu estou fazendo para ajudar com esses bens que eu sou tutora, que eu sou depositária, não sou proprietária. É um processo lento, como eu disse para vocês, mas é um processo que é necessário, é um processo que alimenta o nosso espírito, que nos dá força para superar os dias difíceis, a fé, a confiança em Deus, no futuro, no melhoramento da humanidade, na distribuição de riquezas que no futuro, quando o planeta Terra se encontrar em um estado de regeneração, nós não encontraremos tanto sofrimento, tantas desigualdades. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos melhorar, me incluo também, estou dentro desse processo,
nós precisamos nos melhorar todo dia um pouquinho, todo dia olhar aqui para dentro e fazer essa reforma íntima, né? Que essa reforma é uma reflexão que nós fazemos todos os dias, é necessário de parar um pouquinho e olhar para dentro de nós e saber como nós estamos utilizando esses recursos, que nós somos apenas tutores, nós somos apenas depositários, como nós estamos utilizando para o auxílio dos que têm menos do que nós no dia a dia, né? Então, meus irmãos, eu agradeço a atenção de todos, a todos que abriram as portas do seu lar para nos receber, a nossa gratidão, o nosso amor, porque esse trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho de muito amor. A divulgação do Evangelho do Cristo é algo que alimenta, que nos dá o alimento espiritual, esse alimento do Espírito necessário em todos os dias, principalmente nos dias difíceis. Então, eu convido a todos nesse momento para realizarmos a prece final e logo após teremos o passe virtual e a magnetização das águas. Caso você ainda não tenha perto, próximo a você a sua água, você pode dar uma pausa no vídeo nesse momento e pegar a sua jarrinha, a sua garrafa com água. Então, nesse momento, vamos finalizar com a prece final. Nesse momento, agradecemos a Deus e às equipes espirituais da luz, amigas, que nos acompanharam ao longo dessa noite. Que saibamos, Senhor, utilizar da melhor forma possível os recursos que o Senhor tem nos dado, utilizando a caridade moral e material, os ensinamentos analisados ao longo dessa reunião pública, possam nos auxiliar no progresso espiritual. Dá-nos força, Senhor, para colocar em prática o Seu Evangelho, para olharmos para dentro do nosso coração e que tenhamos força para superar, para melhorar e para vencer as nossas imperfeições morais. Abençoa-nos, Pai de divino amor, e que o Mestre Jesus, nesse momento, adentre em todos os lares que estão assistindo, recebendo essa reunião pública, com tanta satisfação. Que o Senhor esteja conosco por hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós finalizamos aqui a nossa explanação. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece
esguio e belo, a túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingido de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.